Setor lácteo agora, né, o setor lácteo do sul do país, né, que debateu caminhos para melhoria da competitividade da produção. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com o Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindilat do Rio Grande do Sul e também coordenador do Conselheite, também lá no estado. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez, Darlan. Muito boa tarde. Boa tarde, Simone. Também é uma satisfação falar contigo e com todos os telespectadores também. Vamos lá então, Darlan, como melhorar então essa competitividade aí da produção? Quais as oportunidades e ações estratégicas também que o setor ele está vendo? Bem, Simone, a gente tem sofrido bastante com a questão das importações que vêm da Argentina e do Uruguai, mas isso também tem criado uma maneira também de que a gente possa fazer frente a essa competitividade que vem da Argentina e do Uruguai. Então, a gente tem trabalhado fortemente no aumento da produtividade por animal, melhorado também a tecnificação nas propriedades rurais, né, para poder efetivamente fazer frente a essa competitividade, já que um dos quesitos principais, além de ter qualidade nesse produto, ele precisa ter preço, né? E hoje o preço ainda do Brasil está um pouco descolado em termos de competitividade com outros países que são exportadores. Mas já temos em alguns produtos, dependendo às vezes a época do ano, que nem agora existe uma certa crise na gordura láctea, está se conseguindo avançar um pouco na exportação de gordura láctea, que é a manteiga, né? Mas, de qualquer forma, o importante dentro da cadeia é de que ela está bastante convicta de que ela precisa abrir novos mercados, já que a participação da Argentina e do Uruguai dentro do mercado brasileiro também é uma realidade. Então, ele tem que trabalhar com essas variáveis e também buscar o nosso mercado em outros países, já que o Brasil tem todo esse potencial de aumento de produção com custos bastante competitivos, só que não é o que hoje a gente tem conseguido. A questão até do transporte tem nos aleijado um pouco de alguns mercados, né? A gente tem muitas distâncias relativamente longas para percorrer com esse leite. Então, num país continental quanto o nosso, então, nós entendemos que algumas regiões do Brasil vão ter condições de exportar, e o Rio Grande do Sul tem conseguido, através aí de um contrato de uma empresa, a questão da gordura láctea, temos conseguido também exportar alguma coisa de leite em pó, mas ainda são quantidades pequenas perto do potencial que o Estado e que o Brasil tem em termos de mercado internacional. Em relação a essa exportação aí, né, a gente vê aí a crescente procura pela gordura láctea, como você falou, oportunidade aqui para o nosso país, para a região sul, a região produtora aí, de leite. Em relação à manteiga, quanto que está sendo exportado para quais países e também como é que está a participação em relação ao leite em pó? Bem, a exportação que está sendo realizada agora é para os Estados Unidos, é uma quantidade de 100 mil toneladas, né, num prazo um pouco mais dilatado para poder colocar esse produto. O leite em pó, aí a gente já tem conseguido exportar para outros países, alguns dentro da América Latina, Chile, Paraguai alguma coisa, Argentina alguma coisa, mas muito para os países africanos também, né? Mas sempre a gente tem essa condição de que tenhamos preços competitivos para poder acessar esses mercados. Caso contrário, realmente a gente fica somente com o mercado nacional. O mercado nacional tem dado uma certa travada em termos de consumo de alguns derivados, até pela situação financeira, principalmente das famílias da classe D e E, né? Então, a gente precisa buscar essas alternativas para que essa ociosidade que a gente trabalha na indústria brasileira de laticínios possa ser utilizada, né,
sem que haja queda de preço junto ao produtor por excesso de oferta. Então, também temos essa preocupação, que não adianta somente fazer a produção se a gente não tiver canais de exportação, porque isso também acaba, caso contrário, acaba prejudicando toda a cadeia produtiva, porque acaba tendo uma oferta muito maior do que a demanda hoje existente. Preço para o produtor e preço também, né, para o Brasil ter essa competitividade, né, quando for fazer essas exportações. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, então vocês realizaram essa reunião na Aliança Láctea, não é, Sul Brasileira, com esse objetivo que você trouxe para a gente aí, debater o mercado, com esse foco aí em consolidar as políticas, também essas ações estratégicas que você trouxe para a gente, para se desenvolver a cadeia, buscar mais mercados, não é, aí para o leite. E eu te pergunto, das regiões aí que eu citei, dos estados, quanto que é industrializado esse potencial aí de produção? Bem, os estados, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, têm acima de 90% da sua produção a industrialização desse produto. O Mato Grosso do Sul acaba sendo um estado até novo na produção de lácteos. Eu não teria esse dado efetivo da produção, mas é uma produção pequena ainda. Ela acaba não tendo uma escala grande para poder atender a outros mercados além do próprio estado do Mato Grosso do Sul, mas eu vejo, principalmente nesses 3 estados do Sul, um potencial muito grande. Por isso também se trabalhou na questão da unificação da questão sanitária, que também é muito importante no sentido de que a gente possa avançar o status sanitário e, principalmente, Simone, a outra questão que dentro do Conselheiro a gente está trabalhando para que possa efetivamente ter mais proteína no leite, trabalhar uma remuneração pela qualidade desse leite, porque isso é fundamental para que a gente possa ter essa exportação de gordura, enfim, está muito na moda a questão de que os produtos lácteos tenham mais proteínas, mas para isso a gente precisa efetivamente despertar no produtor a importância de não só ter um aumento de produção, mas quanto a questão do aumento de sólidos, seja de gordura, as proteínas que são fundamentais e muito valorizadas no mercado lácteo, que a gente está também despertando isso junto aos produtores, da importância que tem esse segmento, mesmo entre não atingindo todo o potencial que existe hoje de produção dentro do Brasil, mas é importante que também a gente avance no quesito de sólidos nessa nossa matéria-prima. E também eu queria saber de vocês aí, a gente falou e muito, né, desse certificado que o Brasil adquiriu aí pela Organização Mundial de Saúde Animal, né, o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. Isso tudo pode ajudar também em todos esses quesitos que você trouxe para a gente, Darlan? Com certeza, o avanço sanitário ele é fundamental, né? A questão de estar livre de febre aftosa sem vacinação é um avanço de status dentro do Brasil como um todo, mas especificamente da região sul, e aí entra muito na questão até do gado de corte. Aí o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso se destacam mais em relação a esse produto, né? Mas, de qualquer forma, todo o avanço sanitário ele é fundamental para que, efetivamente, a gente consiga ter certificações dentro da nossa produção, qualificando esse produto para que, em alguns mercados que exigem essa certificação, não seja empecilho de que nós possamos entrar com o nosso produto. Hoje, o grande empecilho que tem sido o empecilho econômico, que é o nosso custo acaba ficando desencaixado perto da concorrência internacional. Mas em relação sanitária, eu diria que a gente tem hoje, talvez a única questão é que nós precisamos avançar na certificação das propriedades livre de tuberculose e brucelose, principalmente na questão da matéria-prima leite, que é fundamental essa certificação para que
a gente possa acessar alguns outros mercados que hoje exigem essa rastreabilidade de certificação livre de tuberculose e brucelose. Tá certo, em busca agora então dessa certificação relacionada então à brucelose, a tuberculose animal, né, Darlan? Agora, para a gente terminar nessa reunião também, né, tudo que vocês discutiram, incentivos à tecnologia, à assistência técnica, pesquisa também, não é? Você trouxe aí essas informações. A tecnificação tem que estar presente, né, para a gente melhorar a situação, com que os nossos produtores continuem na atividade, não é? No campo a gente colocou aqui, diante de tantas crises, muitos desistiram aí da atividade, uma atividade importante que muito compõe aqui a mesa do brasileiro e deu o trabalho aí da agricultura familiar, né? Mas tem que ter tudo isso, né? A gente vê a tecnologia crescendo, mas a tecnificação também tem que estar presente, né? Pesquisas, tudo isso para incentivar, né, com que o nosso produtor ele siga aí na atividade. Exatamente, esse é o grande desafio que tem a cadeia leiteira, porque ela ainda depende grande parte do seu dia a dia, do esforço físico e acaba, dependendo da idade do produtor, ele não consegue mais tocar a sua atividade, porque realmente o esforço físico ele exige mais da atividade leiteira do que de outras atividades. Então, por isso que é importante essas novas tecnologias, a questão de ter um aumento de produtividade para que o produtor possa ter condições de fazer investimentos, né, na robotização que acaba tendo esse benefício de poder alongar a qualidade de vida do produtor. E também é importante que tenhamos políticas públicas de incentivo, principalmente na questão da assistência técnica, que principalmente aos pequenos produtores é bastante carente em todos os estados brasileiros, e também o Rio Grande do Sul também não fica para trás em relação a de que a questão da assistência técnica deveria ser um pouco mais atuante do que já é. Tá certo. Eu conversei com o Darlan Palharini, que é secretário executivo do Sindilate do Rio Grande do Sul e também coordenador do Conselheite do Rio Grande do Sul também. Muito obrigada, viu, Darlan, mais uma vez por essa conversa aqui em relação à cadeia, não é? A cadeia leiteira do sul do país, em específico, a gente está falando. Você está falando de Porto Alegre? Estou falando de Porto Alegre com frio. Com frio, né? Você está me vendo aqui hoje, eu estava conversando com a nossa analista, a Ana Amélia Lemos, ela estava falando, nossa, Simone, eu com frio aqui, que a Ana está em Porto Alegre, e a gente aqui em Brasília com 25 graus, e eu assim, aqui de manguinha, apesar de estarmos no inverno, mas Brasília também, cair da noite, é frio aqui também, viu, Darlan? Obrigada. Não, a inveja de você, porque a nossa temperatura aqui, hoje de manhã estava 6 graus, então realmente a temperatura tem sido agora, o nosso inverno é marcante por essa questão de diminuição da temperatura, né? Conheço bem, eu sou gaúcha, vivi muitos anos aí na minha infância e adolescência. Darlan Palharini, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, que também finalizamos aqui com esse friozinho aí no sul do país. Obrigada, viu, Darlan? Uma excelente quinta-feira para você e até a próxima. Igualmente, Simone, é uma satisfação e fico à disposição para outros momentos nós voltar a conversar da bacia leiteira do Rio Grande do Sul e do Brasil. Uma boa tarde a todos. Tá certo, combinado. Obrigada, tchau, tchau.